Nós vamos falar hoje, que foi uma ideia da nossa conversa semana passada, de falar de apresentação pélvica, tanto da gravidez em apresentação pélvica, como do parto em apresentação pélvica. Quando a gente fala de qualquer tema em medicina, na verdade na vida, né, a gente tem que pensar o que é normal, o que é mais frequente. A gente pega um lado estatístico, a medicina trabalha com essa questão do dado estatístico, a gente, quando discute risco-benefício com o casal, a gente vai estar trabalhando isso, risco-benefício de cada escolha, e esses riscos são em cima de estatística. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o que é o normal. Normal é o bebê em apresentação cefálica. Então, 96,5% das vezes, ou seja, de cada 100 gestantes, 96 vão estar no termo, quer dizer, na hora do bebê nascer, com o neném de cabecinha para baixo. Então, o neném em apresentação pélvica, que é aquele neném sentado, ele vai estar presente na hora do parto em 3%, 3 a 4% das gestações. Então, não é tanta coisa. É o menor, é um número pequeno, se a gente pensar, né? E a gente tem que pensar também, mas ele está sentado. Está sentado por quê? Sempre que a gente tem um bebê sentado, sempre que a gente tem alguma coisa que foge da curva, em medicina a gente usa muito uma curva chamada curva de Gauss, que ela é uma montanha, assim, né? Então a gente sempre fica mais preocupado com os extremos. Quem está lá no percentil acima de 90 e o percentil abaixo de 10. Isso, para quem já teve filho e vai ver o filho sendo jogado na curva, né, de crescimento, entende bem. A gente quer lá no meio, né, que está todo mundo dentro da maior normalidade possível. Se essa normalidade existe, mas nós vamos querer que fique ali no meio. Quando sai para um lado ou para o outro, a gente analisa que tem risco maior. Sempre na vida a gente tem que tomar um cuidado para isso. E na hora que a gente tem um bebê pélvico, 3%, ele está numa outra curva que a gente precisa tomar cuidado. E quando a gente pensa no neném sentado, a gente tem que pensar nas causas que o bebê está sentado. Por quê? Porque a gente pensa que o parto com o bebê sentado ou o bebê de cabeça para baixo é igual. E não é igual justamente até por essa questão, o porquê que o bebê está sentado. Então, eu vou citar alguns motivos que fazem o bebê ficar sentado. Primeiro são as causas maternas. Então, a gestante que tem um problema de bacia, que a gente chama vício pélvico, que é aquela bacia mais inclinada ou mais estreita, angustiada, o bebê pode ter dificuldade de se manter de cabeça para baixo e ele acaba não ficando e ele pode acabar ficando pélvico. Outro motivo da mãe, do motivo materno que a gente chama, é uma malformação uterina. Muitas mulheres não sabem e às vezes tem 2 úteros. Tem uma malformação ali desde o nascimento, uma malformação uterina que faz com que o neném não consiga virar. Uma terceira causa materna é aquela mãe que tem vários filhos, teve várias gestações, que a gente chama que é a grande multípara. Então, conforme a mulher vai tendo muitas gestações, o útero dela vai ficando mais fino, mais adelgaçado. Então, o que acontece? Não existe aquele tônus uterino para que o neném consiga até se manter e fazer um impulso de virar. Então, é um útero que você percebe até o neném se mexer bastante. É aquele neném que você fala, nossa, parece que o neném vai sair do útero, porque o útero está tão fino que ele não consegue se manter. Não. Seria tumor. Por exemplo, uma mulher que tem mioma uterino, mioma grande, que está lá disputando o espaço com o bebê, não permite a virada do bebê. Essas são as causas da mãe. Aí tem as causas do bebê. Do bebê eu posso citar um neném prematuro. Então, muitas mães ficam angustiadas quando fazem ultrassom e está lá com 33 semanas e põe na internet, meu Deus, meu bebê está sentado. Gente,
40%, 50% dos bebês podem estar sentados com 32, 33 semanas. Então, isso é normal. É nesse momento, normalmente, entre 30 e 34 semanas principalmente, que existe a virada, que é a cambalhota fisiológica do bebê. Normalmente, o bebê vira nessa fase, porque a cabecinha também fica mais pesada. Tá? Então, eu tenho que pensar que ele vira num determinado momento, que quando eu vou fazer um ultrassom com 28, 29, 30 semanas, eu posso ter um neném sentado e isso está dentro da normalidade. Uma outra coisa que faz o neném ficar sentado é quando eu tenho gêmeos. Se eu tiver gêmeos, eu posso ter uma disputa lá de espaço, eu tenho um de cabeça para baixo, outro sentado, pode ser um atravessado, e assim vai. Tá? E uma outra situação do bebê é a malformação do bebê. Tem neném que tem alguma malformação e ele literalmente está sentado, pode ser até nível da cabeça. Agora tem algumas, desculpa, tem algumas alterações em anexos que a gente chama, que é a placenta. Então, a mulher que tem a placenta prévia, aquela placenta que está no canal do colo do útero, como a gente sabe, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo período de tempo. Então, a cabeça não consegue chegar lá no colo porque a placenta está lá. Um outro motivo é o cordão umbilical curtinho. Então, um cordão umbilical tem em torno de 60 centímetros. Se eu tiver um cordão de 30, 40 centímetros, e ainda mais se essa placenta tiver na parte de cima do útero, esse neném não consegue virar, é um dos motivos. Até poderia, alguma circular de cordão em membros também poderia dificultar a virada do bebê. Líquido amniótico, que é super importante. Por quê? Uma gestante que tem diabetes, o líquido aumenta e dá polidrâmio, mas um líquido aumentado. Esse neném fica boiando, ele tem dificuldade de virar de cabeça para baixo. E um outro lado que eu queria chamar a atenção, que toda gestante tem que tomar cuidado, é a ingesta de água. Sabe por quê? Porque a bolsa das águas, 70% do líquido amniótico que está na bolsa, que está lá na câmara amniótica, é xixi do bebê. E o que acontece? O neném só faz xixi se a gente beber água. E gestante, mulher adora fazer isso. Quando vai sair, não beber água para não ir ao banheiro fora de casa. É normal isso, mas não é recomendável. Toda gestante tem que tomar pelo menos 2 litros de água ao dia. Tá? E um dos motivos que o neném fica sentado é o líquido diminuído. Então, vocês imaginam, o neném lá com 32, 33, 34 semanas, querendo virar, só que não tem espaço, o líquido está diminuído. Então, um dos motivos de o bebê não virar é o líquido diminuído. Então, uma orientação muito importante é toda gestante hidratar a gravidez inteira. E a gente usa hidratante, né? O cremezinho, e o melhor hidratante de todos é a água. Então, tem que beber água. Tá? E eu queria falar mais um último motivo, que muita gente não dá bola, que pode ser uma alteração neurológica. Então, muitas vezes, o neném não tem outro motivo, mas ele pode ter até um problema genético e não vira por causa disso. E muitas vezes as pessoas acham que o neném tem problema porque nasceu de um parto pélvico. E, na verdade, ele já tinha um problema anterior e por isso que ele estava sentado. Tá? Então, essas são as principais causas. Então, se a gente puder pensar o que eu posso fazer, tem algumas exceções, né, Rita, que daqui a pouco a gente vai falar. Se a gente puder falar do que a gente pode fazer para não ter um bebê pélvico, eu acho que de todas elas, a gente pensaria em beber água, porque as outras não dependem só da gente. A grande múltipla é uma opção, pode ser uma opção da pessoa ter 4, 5 filhos. Isso nós não vamos deixar de ter filhos se a pessoa quer por causa disso. Mas as outras a gente não consegue interferir. Mas o que é importante? Um bom segmento durante o pré-natal, para a gente tentar fazer o diagnóstico antes. E a gente tem que ficar muito preocupado
quando a gente vai para o parto e não sabe a causa. Por que eu falo isso? Porque nós podemos ter parto pélvico vaginal, nós podemos ter, algumas pessoas já podem ter lido que tem a versão externa, que é uma manobra que a gente faz em torno de 37 semanas, de fazer uma versão do bebê. Ou seja, a gente tenta, com a palpação, colocar um neném que está sentado, virar ele para cefálico. Isso, o próprio Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, eles aprovam essa conduta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um pouquinho de receio. Por quê? Porque sempre que eu tenho um bebê pélvico comigo, eu fico preocupado no sentido de por que ele está sentado. Por que ele faz 3 a 4% da incidência? Eu posso ter uma surpresa na hora desse parto. E eu tenho que estar preparado para isso. Agora, se eu tenho uma grande multípara, eu já tenho uma ideia porque isso está acontecendo. Se eu tenho um líquido diminuído, eu já tenho uma ideia. Se eu fiz um toque, fiz uma avaliação da bacia, da parte óssea dessa gestante, eu posso ter uma ideia. Eu fiz um ultrassom e eu vejo a placenta, eu tenho uma ideia. Se eu não tenho alteração morfológica do útero, quer dizer, eu não tenho uma malformação uterina, eu não tenho o líquido aumentado, aí começam a vir outras questões. Espera aí, se eu já procurei todas essas e eu não encontrei, tem uma que a gente tem dificuldade em avaliar, que é cordão umbilical. O cordão, a gente não sabe se ele é curto, se ele está enrolado, qual é a condição. E essa é a minha preocupação com o cordão umbilical, pensando na versão. A versão, a gente faz em torno de 37 semanas, e você tem que colocar para o casal os riscos e os benefícios. E qual é a questão? Quando a gente não sabe o porquê esse neném está sentado. E 50% delas não dá certo. O neném vira até a posição cefálica, mas 50% ele volta ao normal. E tem alguns riscos. Eu tenho o risco de descolamento de placenta, eu tenho o risco de rotura de membranas, eu tenho o risco de rotura uterina, eu tenho o risco, e eu estou com uma gestante com 37 semanas, se eu tenho qualquer problema de cordão umbilical, o que acontece? E eu presenciar uma bradicardia severa, que o neném abaixa os batimentos, e eu precisar de uma cesárea de emergência, até eu conseguir as condições de tirar o bebê, eu garanto para vocês que vai demorar mais de 10 minutos. E o que acontece? Numa situação complicada, mais de 7 minutos eu posso ter dano neurológico para o neném. Então, a gente tem que parar para pensar. Se vale a pena, se é maior o risco de eu fazer uma versão, ou se até melhora um parto pélvico vaginal. E aí, para fazer um parto pélvico vaginal, eu tenho algumas condições. A gente coloca sempre que todo obstetra deve conhecer todos os preceitos do parto vaginal. Por quê? Porque mesmo que se faça mais cesariana hoje, com o neném sentado, algumas vezes a gente é surpreendido num plantão de chegar um bebê em apresentação pélvica, um bebê sentado. E muitas vezes chega em que condição? Com dilatação total, com o bumbum aparecendo, com o pezinho aparecendo, já vão me contar essa história.